Papo de Mulher. Apresentação, Neila Fontinelli. 15h37. Relacionamentos têm rendido mais visitas aos cartórios, mas para assinar compromissos um pouco distintos, os já bem populares, é o contrato de namoro. Vocês sabiam? Existe isso. E na prática tem se tornado comum entre casais com o intuito de resguardar o patrimônio e definir a relação. E para essa conversa, nós convidamos a doutora Eduarda Silva Chaves Tosi, especialista em contratos e em direito de trabalho e da família, e Sara Coelho, que é celebrante de casamento. Sejam bem-vindas ao programa. Que novidade, Obrigada, gente. Boa tarde, Neila. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito curiosa com esse contrato de casamento, nunca tinha ouvido falar. E olha que eu tenho uma experiência de já ter feito um contrato pré-nupcial, né? Antes de casar, a gente assinou um papelzinho definindo isso. Já não era comum as pessoas fazerem isso, mas contrato de namoro, como é que é isso? Vamos lá, o contrato de namoro, ele não é tão recente, tá, Neila? Existiu uma lei em 1994 que determinou que a união estável, ela era concretizada depois que se comprovasse 5 anos de união conjunta. Essa lei durou só 2 anos, em 96, ela foi derrubada e a partir de então as pessoas começaram a se preocupar em como preservar o seu patrimônio para evitar que seja reconhecida uma união estável. A partir daí passou a ser muito popular e agora na pandemia parece que isso tomou uma dimensão muito maior, que é o contrato de namoro. É um contrato que tem validade jurídica, é feito em cartório de notas, feito com fé pública, pelo tabelião. E o objetivo principal dele é mesmo resguardar o patrimônio das partes e garantir que mesmo que elas venham a conviver no mesmo teto, o intuito não seja de constituir família. Qual a diferença entre contrato de namoro e união estável? Então, a grande diferença é essa, tá? É o objetivo de não constituir família. Então, a união estável, ela se assemelha ao casamento pela comunhão parcial de bens, né? A companheira, ela é reconhecida como esposa no casamento da comunhão parcial de bens. Então, o contrato de namoro tem esse propósito específico. A grande diferença deles é isso. Qual é o intuito? Porque o casamento, assim como a união estável, o objetivo é constituir família. E o contrato de namoro, ele prevê todas as coisas que prevêem a união, menos esse objetivo de constituir família. É isso que identifica e que traz a grande diferença entre esses institutos. Que interessante, né? E nesse momento as pessoas estão casando de um jeito diferente, né? Estão se relacionando e casando de uma forma diferente. Agora, durante a pandemia, acabou que os namoros à distância estavam se complicando e, ao mesmo tempo, as pessoas estavam receosas de se unir e isso poder caracterizar uma união estável, um matrimônio, né? Então, cada vez mais os cartórios estão sendo procurados para que seja firmado o contrato de namoro. Ele não era muito popular. Você vê que tiveram estudos, por exemplo, que em 2017, no estado de São Paulo, por exemplo, foram firmados 26 contratos de namoro no ano inteiro. E isso, a gente acha que vai aumentando. No ano seguinte, ele reduziu para 17. Agora, em 2020, a gente ainda não finalizou o ano, a gente ainda não tem esse número, mas certamente ele já ultrapassou essa marca dos outros anos. Que loucura, hein? Que mudança. Sara Coelho, você virou celebrante. Pois é, Neila. Como é que é isso? Né? Então, tô achando super curioso, inclusive, estar nesse papo que tem esse viés jurídico, né? Justamente porque as cerimônias de casamento que eu conduzo, elas não têm o efeito civil. Então, normalmente, são os casais que já resolveram essa questão aí, né? Essa logística aí contratual, né? Seja indo ao cartório, ou às vezes até indo à igreja, né? Os que têm o desejo de casar na igreja. Mas no dia da festa, né, ou no dia em que eles escolhem para celebrar, hoje em dia a gente não está tendo festa com essa coisa da pandemia, né? Tá tudo um pouquinho diferente.
Então, mas no dia que eles resolvem, né, celebrar, a gente tem uma cerimônia simbólica. O que é isso, né? Os casais, eles não querem mais viver esse momento no automático. As pessoas estão cada vez mais procurando viver experiências, né, que falem sobre elas, né? É uma oportunidade de você colocar ali a sua verdade, principalmente quando a gente está falando desse desejo de constituir família, né? Vou começar agora a minha família, então, que família é essa? Como é que eu quero viver? Quais são os valores, né, que eu quero deixar na minha família de origem? E o que eu quero colocar para frente? Né? Será que os casais estão conversando sobre isso? Eles têm isso claro? Qual é o projeto? Qual é o processo? Porque, na verdade, o projeto ele é o fim, né? Mas, assim, como é que eles querem conduzir as coisas? Então, quando você contrata um celebrante, pelo menos na maneira como eu trabalho, né, você tem a oportunidade de refletir sobre essas questões. Eu vou fazendo provocações com eles, né, nesse momento prévio, para a gente ir tendo essas conversas, eles me contam toda a história, eu converso com a família, com os amigos também, justamente para chegar ali num texto final que converse com aquelas duas pessoas, né? E é algo que só elas vão ter do jeito delas, com o que elas acreditam. Então a gente sai um pouquinho desse viés mais prático da coisa, né? Que é como é que a gente vai conduzir essa parte aí legal da nossa união, e aí a gente vai para um outro campo, que é um campo mais emocional, né? Um campo mais sutil aí de como é que a gente vai viver, né? Dentro desses parâmetros que nós estabelecemos, mas que tipo de vida a gente quer ter, né? E que tipo de festa a gente quer ter quando a gente está falando de uma festa também, né? Porque isso também entra aí nesse pacote. E entra no campo do simbólico, né, Sara? Aí é do significado que cada pessoa dá a esse tipo de cerimônia. Com certeza, até porque, Neila, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, eu sou jornalista de formação, então eu já trabalhava com entrevistas, fazendo esse tipo de coisa, e sempre gostei de textos mais poéticos, né, que não tem muita gente sabe, né, quem é jornalista, que isso não tem muito espaço na redação, porque a gente precisa ter a grande, maravilhosa imparcialidade, né, que tem sido tão falada também nos dias de hoje. Então, eu comecei a fazer minhas pesquisas e comecei a encontrar aí esse campo de atuação, e eu comecei a me debruçar mais sobre esses estudos, né, desses momentos de passagem que na vida moderna a gente perdeu um pouco, mas que, na verdade, todas as sociedades, né, as tribos indígenas, sociedades antigas, isso tudo, a gente tem esses momentos, né, são marcos que, de alguma maneira, o ser humano precisa, né, desses símbolos para entender, para ajudá-lo a entender que alguma coisa na vida dele está mudando. Então, assim, eu costumo sempre brincar com os casais que essa passagem, que a gente fala muito, casamento é ritual de passagem, mas é uma passagem que ela não acontece no dia do casamento só, né? Ela vai acontecendo antes, quando eles resolvem que estão caminhando para esse momento, nessas conversas, né? Nessas decisões, desde onde é que a gente vai morar, né? Se a gente for fazer uma festa, que tipo de festa essa festa vai ser? Então tem gente que casa e não faz a passagem. Quantas pessoas vocês devem conhecer que nunca saem da casa dos pais, na verdade, mesmo depois de casados, né? Continuam vivendo uma vida que não parece que não deu aquele clique, aquela virada de chave, como também tem gente que faz isso antes até do dia do casamento, né? Já entendeu, já foi internalizando aquilo. O ritual, ele é só para colocar luz nas pessoas envolvidas, e aí eu não estou falando apenas do casal, eu estou falando também de todas as pessoas que orbitam em torno, né, dessas duas pessoas, principalmente pais ou até filhos, né? Que também hoje em dia tem essas uniões que as pessoas já vêm com os seus filhos, para eles entenderem que aquilo está acontecendo. A gente tem tipos muito diversos hoje em dia, né, de uniões. E muitos modelos de família também, né? São situações muito diferentes. A gente vai ter que chamar um intervalo, a gente continua aqui falando sobre contratos de casamento, novas simbologias, né, do casamento, dos relacionamentos. Até já. Papo de Mulher. 15 horas e 48 minutos.
E voltamos com um Papo de Mulher hoje falando sobre contrato de namoro. É novidade, viu, gente? Eu achava que era, mas muita gente já está fazendo isso há bastante tempo. Nós estamos com a doutora Eduarda Silva Chaves Tosi, que é especialista em contratos e em direito de trabalho e da família, e Sara Coelho, que é jornalista, celebrante de casamentos, e estamos discutindo esses novos rituais da sociedade dentro de novos modelos de família. A Sara fez uma pergunta muito interessante para a Eduarda aqui no intervalo. Quando você deve perceber, quando se percebe que é a hora de fazer um contrato de casamento? De namoro, não é casamento, de namoro, não. O contrato de namoro, ele, como eu tinha comentado, ele é exatamente para proteger a parte patrimonial. Contando um pouco do histórico da sociedade num todo, antigamente as pessoas pensavam sempre no casamento só como uma questão mais afetiva, como a Sara falou, envolvia muito mais a questão emocional. Eu acho que nos tempos atuais, as mulheres estão casando mais velhas do que antigamente. E outra coisa, como a mulher hoje em dia trabalha, ela não depende mais financeiramente do marido como era antigamente, existe de ambos os lados o intuito de preservar os seus bens. Então, a partir desse momento que você passa a querer ter um relacionamento sério com alguém, mas ao mesmo tempo você quer que tenha preservado o seu patrimônio, é a hora de firmar um contrato de namoro. E o fato de você firmar um contrato de namoro não significa que você vai ficar de eterno presa a esse documento. Pode ser que hoje o intuito do casal, que pode inclusive ser homo ou hétero, o intuito do casal seja apenas conviver, dividir o mesmo teto, inclusive, por algum período, mas seja apenas de conviver e não de constituir uma família. Mas se ao longo do tempo isso for alterando e de repente eles verem que o relacionamento é uma coisa muito legal e quiserem constituir uma família, é totalmente possível fazer essa conversão e depois assinar um instrumento de união estável. O que eu estava contando para vocês em relação aos detalhes, né, sobre o contrato de namoro, e que eu acho muito interessante dividir com os ouvintes da rádio, é que o contrato é mais comum hoje em dia para pessoas que já tiveram relacionamentos, já tiveram problemas, e elas estão emocionalmente preparadas para assinar um contrato de namoro. Hoje em dia também, você percebe que o que antes a pessoa recebia como uma coisa fria, hoje já não é recebido dessa forma. Então, algumas coisas que têm acontecido são namorado e namorada pedirem para assinar o contrato em datas ou horários distintos, exatamente para evitar que pareça que seja um casamento, ambos indo ao cartório para firmar um documento. É namorido mesmo, né? É namorido mesmo, mas é com documento e é para evitar realmente problemas futuros na divisão de bens. Muito interessante. Sara, as pessoas pedem os rituais também, assim, escalonando contratos de celebração de namoro, celebração de alguma outra coisa no meio. Então, na verdade, assim, eu acho que antes do casamento é mais raro, né? Mas quando a gente fala desse tipo de ritual, ele acaba se enquadrando no casamento, depois vem a renovação de votos. Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de ritual até para separar, né, na hora do divórcio, o nascimento de uma criança, tudo que você quer personalizar ou que você sai de uma instituição, por exemplo, uma família que quer dar as boas-vindas para um bebê, por exemplo, mas não quer batizá-lo, porque não tem aquela crença, enfim. Para onde é que essa família vai? Ela tem vontade de ter esse marco, ter um rito, mas ela não sabe o que fazer. Então, você pode recorrer a esse tipo de profissional, né? Porque hoje em dia a gente pode fazer, realmente criar, né, novas coisas, novas experiências. Então, eu acho que isso é muito interessante. Sara, e você fez muitos casamentos e contratos não, celebrações de relacionamentos agora durante a pandemia? Eu tive a experiência de fazer casamentos online, que era uma coisa que nunca tinha aparecido para mim e que inclusive fez muito sentido para os casais que tiveram essa vivência. Um deles precisava fazer logo o casamento porque eles iam dar entrada em papéis para a imigração, então eles precisavam estar casados, mas eles não queriam que fosse só esse rito do cartório, até porque hoje em dia, com a pandemia, está muito rápido, né? Esse processo, você chega assim, né? Vai embora, nem pode ter família, não pode ter nada. Então, a gente fez a cerimônia
cerimônia só eu e o casal, e ela foi transmitida online para a família. Eles tinham muita gente da família espalhados por outros países. Então, acabou que, no caso deles, inclusive, fez mais sentido até do que um casamento tradicional, que eles não iam poder ter essas pessoas, né? E que esses novos formatos acabou que deu esse insight para eles, né? Que eles podiam fazer. E também fiz casamento online, eu estando em um lugar, o casal estando em outro lugar, a banda estando em outro lugar, né, que foi logo no começo da pandemia, a gente estava com um isolamento bem rigoroso, então a gente precisou fazer nesse formato. E é interessante porque eu sempre penso assim, o que é essencial num casamento, numa cerimônia de casamento? Antes eu sempre diria que são as pessoas. Agora a gente perde a presença física dessas pessoas, né? E aí fica essa pergunta para os casais, né? O que é o essencial? Para muitos é a decisão, né? A certeza de que eles querem estar juntos e a energia positiva da família e dos amigos, que isso aí vai com eles, né? Independente de onde as pessoas estiverem. Ô, Sara, uma advogada da minha equipe costuma dizer que hoje em dia o casamento dá certo porque você tem 30% de amor e 70% de paciência, o que era ao contrário antigamente. Tem consciência disso agora, hein, Eduarda? E isso das pessoas estarem casando mais velhas, eu acho que faz muito sentido. Inclusive, eu vejo uma mudança no próprio perfil dos noivos que já bancam as suas próprias festas. Então, eles são mais protagonistas nesse processo. Então, eles também procuram cerimônias diferentes por isso, porque estão fugindo do tradicional, né? Elabora mais a emoção e a razão, hein, Eduarda? É, isso mesmo. Por isso que hoje em dia também já não se acha ruim. Antigamente você dizia, vamos casar com separação total de bens. Quem propunha parecia uma pessoa fria, né? Mas hoje em dia isso é muito mais aceitável, assim como o contrato de namoro. E são etapas. Você já viu alguém que fez o contrato de namoro e depois casou? Ou é mais fácil separar? Já vi quem fez contrato de namoro e depois casou. E já vi também quem fez contrato de namoro e deu graças a Deus depois que terminou que existiu o contrato de namoro para não ter problema. Mas durante a pandemia, já que vocês tocaram nesse assunto, a demanda por casais que procuram documentos ou alguma forma de intermediação de um advogado tem aumentado bastante, porque eu acho que não é tanto quanto hoje que as pessoas conviviam tanto intensamente. Se trabalha dentro de casa, almoça dentro de casa, janta dentro de casa, tudo na companhia quase que integral. Então, os relacionamentos, eles estão precisando de uma orientação de um profissional para exatamente não evitar problemas, né? Com certeza, né? Excesso de convivência, né? Tem que ter muito amor e muita paciência mesmo. E muitas vezes num espaço físico que nem está adequado para isso, né? Exatamente. Você não fez a casa achando que ia passar lá o dia todo. Exatamente. E a casa passou a ser um espaço muito mais demarcado, né? O espaço de cada um dentro do ambiente, né? O que cada um usa mais. Pois é. E essa questão que você perguntou, Neila, também sobre o namorido, né? Porque as pessoas acham que tem mais o direito de dar essa nomenclatura para o seu companheiro depois de um contrato firmado. Agora ele é definitivamente o meu namorido. Tá formalizado, né? Tá formalizado. Isso gera menos brigas entre os casais? Eu não vou te dizer que gera menos briga, mas eu acho que... Porque briga, quando tem que acontecer, não há documento nem ninguém que possa intermediar que evite que ela aconteça. Mas eu acho que fica um pouco mais explícito entre as partes que o interesse é da vida comum e que os bens são só um detalhe. Ele acaba não sendo mais aquela coisa tão importante que era antigamente por conta do que nós já falamos, da marido e mulher, né, ambos os cônjuges ou os namorados terem a sua vida financeira, terem a sua independência financeira. Isso acaba não atrapalhando mais, né, a relação. E não é simplesmente uma sociedade, né? Mas então as pessoas estão vendo o valor de outras coisas que acontecem ali naquela dinâmica do casal, né? E eu também sempre digo isso, né? Como as cerimônias que eu faço, elas não têm esse efeito civil, né? Não tem esse viés, eu sempre brinco que a validade, na verdade, para aquela relação, quem dá é o próprio casal, né? Isso aí é o mais importante. E uma vez que você resolve essa burocracia, né, essa parte jurídica que também tem o seu valor, né, principalmente em determinados casos, né, que envolvem bens, enfim,
você tem a opção de também olhar pelo outro lado, que é quando o próprio casal diz, não, a nossa cerimônia e a nossa história e a nossa convivência, ela tem valor porque nós estamos dizendo, muito né, mais que ela tem valor. Significado, né? Com certeza, né? Não é porque ninguém quis, é porque cada um quer e acabou-se, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Letícia Obrigada, até voltou Neila, aqui pelo também. convite. Um beijo mas tô grande. aqui. Obrigada, Neila. Um beijo Mas pra eu vocês. tô aqui, obrigada meninas, estava atentíssima, já estou no WhatsApp aqui com meu Atenta aos namorado contratos. perguntando quando é que a gente se casa. E nós conversamos com a doutora Eduarda Silva Chaves Tosi, especialista em contratos e em direito do trabalho e da família, e Sara Coelho, que é jornalista e celebrante de casamentos. E nós terminamos aqui o nosso Papo de Mulher desta quinta-feira e também o estúdio O Povo. Mais informações você pode acompanhar no Povo Mais, a plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e curso Povo Mais, muito mais conteúdo. Tivemos áudio de Adalto Rosa, de Javan, nossa equipe Letícia Lopes, Jefferson Salles, Rômulo Magalhães e Guilherme Carvalho, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação: Neila Fontinelli.